Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Deixem suas Bíblias abertas. Já lembro aos irmãos que tiverem esquecido de colocar o celular em modo avião, coloque em modo avião. A não ser, claro, que você seja um médico cirurgião e haja necessidade de sair correndo para uma cirurgia de emergência. Se não for esse o caso, e se não for o próprio Cristo te chamando pelo celular, então não atenda e desligue, tá bom? Então, bom, deixem aberto em Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos falar hoje sobre a igreja de Esmirna, a segunda igreja do Apocalipse. Começamos na semana passada falando sobre a primeira igreja, a igreja de Éfeso. Vimos na semana passada que a igreja de Éfeso, ela era uma igreja, num primeiro momento, aos olhos de quem vê, a igreja dos sonhos de qualquer pastor, de qualquer presbítero, de qualquer diácono e até mesmo de qualquer membro. Uma igreja ortodoxa na sua teologia, uma igreja perseverante mesmo na perseguição, uma igreja que não aceitava imoralidade no meio da igreja, e uma igreja muito ativa em suas obras, em seus projetos, né? Então, não sei vocês, mas é a igreja dos sonhos, uma igreja sim, mas o que ela precisa ser consertada, e nós vimos na semana passada, tem relação com o relacionamento dela com Jesus, com o amor dela. Ou seja, a grande pergunta daquela igreja era: por que vocês fazem o que vocês fazem? Qual é o motivo? E a igreja tinha perdido o seu motivo, né? Enquanto que na igreja de Esmirna, essa vai ser a única igreja que ela não recebe nenhum tipo de correção, de exortação, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a igreja. Esmirna, na verdade, irmãos, todas as igrejas, todas as 7 igrejas, coisas que Jesus diz para João registrar, elas têm profunda relação com a igreja, e aquilo que Jesus diz também tem profunda relação com características da cidade, históricos da cidade. Por exemplo, quando a gente chegar naquela passagem que diz o seguinte, que vocês não devem ser nem frios, aliás, vocês não são nem frios nem quentes, e por serem mornos, vomitarei da minha boca, né? E alguém vai dizer, mas então ser quente, e a pessoa pensa, né, ser quente no espírito né, e na empolgação do trabalho, ok, mas então eu posso ser frio também? Mas quando chegarmos lá, aqui eu só estou jogando assim uma pitadinha de curiosidade para quem está vindo aqui hoje ficar curioso e continuar vindo e voltar para os próximos sermões. Porque aquela fala tem relação, na verdade, com um fator da própria cidade em relação à igreja do local. E Esmirna não vai ser diferente, isso é muito interessante. O histórico da cidade de Esmirna não vai ser diferente em relação ao que Jesus está falando para Esmirna. Bom, Esmirna ela era conhecida como a bela cidade, por causa das suas construções, da sua beleza. E uma coisa interessante, irmãos, a igreja de Esmirna, situada, então, numa cidade que tem um histórico particular, que eu vou dizer, a igreja de Esmirna, ela recebe essa primeira apresentação de Jesus, quando ele fala sobre morte, vida, aquele que estava morto, mas ressuscitou, aquele que garante o porvir. E é muito interessante Jesus começar dessa maneira, não somente por causa das perseguições e dos problemas que a igreja estava enfrentando, e ainda iria piorar. Não só por isso, mas há uma referência também aqui
há algo interessante sobre a própria cidade. E um fator também que faz pensar, de todas as 7 cidades relatadas aqui no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, de todas as 7 cidades, é a única cidade que existe até hoje. É a única. Todas as outras se foram. É a única que existe até hoje com um nome mais modernizado, Izmir. Ela fica a 65 quilômetros ao norte de Éfeso. Então veja, as cartas do Apocalipse, elas eram cartas circulares. Lembra quando eu expliquei que a maioria dos estudiosos vão fazer com que a gente, para entender o significado do Apocalipse, divida ele em ciclos de 7? Lembra que eu disse isso? Se você pegar geograficamente cada igreja citada, ela faz, não perfeitamente, mas ela faz um ciclo, como se ela tivesse que ser lida em cada igreja e depois ela volta para Éfeso. Então você tem essa característica muito interessante. Então essa igreja de Esmirna, ela está 60, 65 quilômetros acima de Éfeso. É mais ou menos como ir e voltar à Barra da Tijuca, tá? Ao Barra Shopping. Vai e volta ao Barra Shopping de cavalo, que você vai ter uma ideia do que era na época. E por que eu estou marcando isso? Porque, diferente da igreja de Éfeso, essa igreja, ela enfrentava uma determinada perseguição que nós não vimos em Éfeso, muito pelo contrário. Parece que a igreja de Éfeso, ela realmente tem algum tipo de liberdade e de ir e vir e de se proclamar na cidade, enquanto que Esmirna não. E nesse pequeno espaço geográfico, e Esmirna, a situação é bem diferente. Então, uma cidade portuária, ela era rival de Éfeso na sua economia, nos templos, tá? Esmirna, ela construiu... todos nós ouvimos falar da adoração ao imperador, mas vocês sabiam que também existia a adoração a Roma? E Roma, ela foi feita uma estátua de divindade sobre Roma. Então, Esmirna foi a primeira das cidades a construir um templo para a deusa Roma. Roma configurada, então, como uma divindade também, não somente mais o imperador. Tá? Então, você tem uma questão religiosa e de disputa de Esmirna com todas as 7 cidades, disputa de jogos, e tudo isso buscando o favor de Roma. Agora, olha que interessante. Esmirna, como cidade, ela foi destruída em 600 a.C. No ano 600 a.C., por um rei da Lídia, mas quando Alexandre o Grande, lembram da história de Alexandre o Grande, que vai dominando, conquistando tudo? Quando Alexandre o Grande ele passa pela cidade aproximadamente em 333 a.C., ele determina que a cidade seja reconstruída. O que vai acontecer em 290. Então, olha só, uma cidade que morreu, mas que ressuscitou. E o Senhor da igreja é aquele que de fato morreu e de fato venceu a morte. E é ele que se apresenta dessa maneira à igreja dessa cidade. Outra coisa interessante, a promessa que Jesus vai dar aqui tem relação com uma determinada coroa. E na reconstrução da cidade de Esmirna, os seus prédios, houve um conjunto de prédios que era conhecido como a Coroa de Esmirna, que era uma das mais belas construções da época. E para quem não conhece um bispo chamado Policarpo de Esmirna, ele foi discípulo direto do apóstolo João e foi morto em Esmirna com 86 anos. Tá? Morou em Esmirna também. E é interessante por que Policarpo foi morto. Porque judeus e pagãos se juntaram para proferir falso testemunho contra Policarpo. Vocês conseguem ver relação, não somente dessa história pretérita, mas o que aconteceu depois com Policarpo, com tudo que diz aqui em Esmirna? Vamos ver o seguinte, então. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreva. Sim, provavelmente essa igreja foi plantada pelo apóstolo Paulo, tá? Atos 19 nos dá essa ideia. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas coisas diz o primeiro e o único, o verdadeiro primeiro e o único, aquele que esteve morto,
que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto, sim, sinagogas de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. E aí, irmãos, novamente, relembrando o que eu disse na semana passada. Quando o apóstolo João recebe essa revelação pelo próprio Jesus e começa a registrar, começa a escrever, João estava preso na ilha de Patmos e ele não tinha como ficar fazendo cópia. Então era apenas um rolo de escrito que circulava as igrejas e depois se espalha. Então a ideia, meus irmãos, da mesma maneira que eu estou lendo aqui na frente para você, era o que acontecia na época. Não era assim, o cara podia levar o rolo de Apocalipse para ler em casa. Não, ele tinha que ir para a igreja, o pastor ia ler aquilo ali, o cara ia ter que memorizar aquilo, porque talvez aquela carta só ficasse uma semana, um mês ali, e depois tinha que ir para a próxima igreja. Era alguma coisa assim. Então, a tensão que existe no texto, você tem que se colocar no lugar de quem ouve de fato. Sabemos que é uma igreja pobre e que está recebendo uma revelação do próprio Jesus, dada para o pastor da igreja para ele ler para a congregação. Tá? Então é isso que está acontecendo. E aí o verso 10 é de assustar, porque o negócio já não está bom. E aí o pastor que está lendo para a igreja diz, o Senhor diz, não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Palavra do Senhor. Alguém pode me trazer um copinho de água, por favor? Bom, irmãos, então, Jesus ele vai se apresentar de uma maneira muito específica para essa igreja, para um contexto de uma cidade e para um contexto de gente que está sofrendo muita perseguição com o risco de perder a vida. Então ele já começa delimitando o seguinte, eu sou o primeiro e o único que esteve morto e tornou a viver. Então, eu conheço a tribulação que você está passando. As características de Cristo aqui, quando ele diz para João para registrar, elas são muito bem escolhidas para tratar, então, da necessidade da igreja de Esmirna. Jesus se apresenta com 2 títulos aqui. Quais títulos? Primeiro e único. Pode colocar aqui. Obrigado. Primeiro e único. O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Dê uma olhada no capítulo 1, verso 8. Veja o que diz. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Dê uma olhada no verso 17. Quando o vi cair a seus pés como morto, porém ele pôs sua mão direita sobre mim, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Ele é, então, o princípio e o fim. Jesus, ele se apresenta com essa primeira característica, com esse primeiro título. E eu não sei se todos conseguem compreender a grandeza do que ele está dizendo. Quando ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, é muito interessante nós lembrarmos, por exemplo, do Salmo 90, quando diz o seguinte, Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, e tu formaste a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O que significa isso? Porque na sequência ele vai falar sobre morte, vai ser o segundo título. Então, o primeiro título, aquele que é o início, o fim, o alfa e o ômega, mas que sofreu, que passou por uma situação que na eternidade não seria possível. Foi necessário que ele saísse da eternidade
para poder sofrer a punição com morte e ressuscita. O que significa, ou quem é essa pessoa que é Deus e é de eternidade a eternidade? Irmãos, pense da seguinte forma: eternidade alfa, eternidade ômega. O Senhor Jesus Cristo, aquele que conhece a igreja, aquele que conhece a tribulação de cada um aqui, assim como ele conhecia de Esmirna e de toda a sua igreja, é aquele que na eternidade alfa, antes do tempo, antes da criação do tempo, ele já era Deus. E ele cria o tempo, e ele se insere no tempo, e depois de morte e ressurreição, o que haverá é eternidade ômega, para todo sempre com o Senhor. Então, de eternidade, tempo, eternidade, ele é Deus em todos os momentos. E ele, esse ser todo-poderoso, é aquele que entra no tempo. É aquele que de fato entra no tempo. Eu não me lembro quem foi que falou isso, mas eu achei muito bonito. O Senhor Deus é aquele que sai da sua eternidade, entra no nosso tempo para nos tirarmos do tempo de morte e nos levarmos para a sua eternidade. Esse é o Deus, então, que se revela. A cidade de Esmirna, ela se nomeava como uma das primeiras cidades, na verdade, a primeira cidade da Ásia. Só que Jesus é o verdadeiro primeiro. Jesus é o verdadeiro primeiro no sentido cósmico. Ele está acima dessa cidade. E para uma igreja que enfrentava terrível oposição, eles precisavam ouvir que Jesus estava acima de tudo isso. Ele é aquele que foi morto e reviveu. Diferente de Esmirna, revive com glória, com muita glória. E aí ele vai dizer: conheça a sua tribulação, pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim, sinagoga de Satanás. Então, aquele que conhece o interior, nos conhece por dentro, sabe tudo aquilo que nós somos. Daqui a pouco eu vou cantar a música inteira. A igreja de Esmirna, ela é marcada, então, aqui por 3 características. Primeiro, tribulação. Tribulação. Quando a gente lembra das características de Éfeso, nem chega nem perto de Esmirna. Tribulação. Uma ideia de grande aflição. É como um peso descomunal te esmagando. Muito atribulado. Segunda característica, pobreza. E essa pobreza aqui não é somente ou simplesmente uma pobreza econômica, mas muito provavelmente uma pobreza, uma profunda miséria, porque os irmãos tinham os seus bens confiscados. Confiscados. Então, era a ideia de soldados entrando e levando tudo. Levando tudo. E por último, sofriam acusação, blasfêmia, acusação. Sofriam calúnia e difamação. Então, nós temos aqui um cenário social e humano muito difícil. Muito difícil para uma igreja sobreviver. Nós temos, então, uma igreja que não recebeu nenhuma reprimenda, censura ou advertência pelos pecados. E a descrição dela é a mais positiva. Irmãos, nessa cidade existia uma forte colônia judaica. Aproximadamente 5% da população da cidade, eles eram judeus. E os judeus, eles tinham um privilégio. Qual era o privilégio? Eles tinham liberdade de culto. Então, assim, eles eram tolerados dentro do Império Romano. Eles eram tolerados e, inclusive, eles não precisavam se curvar ao imperador. Mas quando eles se unem, então, aos pagãos e aos romanos, vendo no cristianismo uma heresia, é o seguinte: judeu não precisa se curvar ao imperador ou a Roma, mas eles não são judeus, eles são cristãos. E aí vem a questão: ou se curva ou morre, ou se curva ou você vai preso. E João, ele vai dar aqui uma outra indicação interessante sobre esses judeus que se declaravam e não são, sendo, na verdade, sinagoga de Satanás, ou seja, sinagoga, encontro de acusadores. De acusadores.
Nessa época, meus irmãos, ser cristão era ter o estigma da morte. A qualquer momento você estava marcado para a qualquer momento invadirem sua casa, levarem suas coisas, levarem sua esposa, seus filhos, seus netos, e simplesmente, pelo simples motivo, quem é o seu Senhor e Rei? Não é César. Então você vai. Então a coisa era desse jeito. E João vai dizer, eles se declaram judeus e não são. O que João está querendo dizer com isso aqui? O que está por trás disso aqui? O que está por trás é a seguinte realidade. Quantos povos Deus possui? Alguns vão pensar que são 2. Israel e a igreja. Né? Os judeus e a igreja. Inclusive, isso vai influenciar na própria escatologia, quando você entende que Deus tem esses 2 povos. Mas o Senhor só tem um povo. E o que João está dizendo é o seguinte, esses que deveriam ser sinagoga de Deus se transformaram em sinagoga de Satanás, não vivem mais a partir da nova aliança e, pior, esqueceram todos os preceitos da lei do Senhor de fato. Inclusive, quando você vai lá para Levítico e Deuteronômio, a lei em relação ao cuidado com o estrangeiro. Se tornaram acusadores, fazendo nada mais, nada menos do que o pai deles determina. E quem era então o pai deles? Satanás. Satanás. E aí você pergunta, mas como é possível então? Deus só tinha um povo e o que está sendo dito é que esses que se declaram judeus não são. Quem são os judeus? Porque o povo eleito de Deus são judeus. Judeus. Como gentios são chamados de povo de Deus? Pelo simples fato de que nós, como galhos secos, mortos, fomos enxertados na árvore da vida, na videira, e desse enxerto, a seiva da vida, e talvez nessa metáfora o próprio sangue de Cristo, né, que nos liberta dos nossos pecados, o próprio sangue de Cristo, a seiva da vida, faz com que miraculosamente cada um de vocês exale, brote vida. Brote vida. Veja como o apóstolo Paulo trata disso, por exemplo, Gálatas 3:29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. Se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Por que estes que se declaram judeus não são? Porque eles não são da fé. Se eles não são da fé, eles são do quê? E talvez um grande risco, a igreja de Esmirna, ela não tem nenhum tipo de correção a ser feita, na verdade é uma preparação para o pior. Mas talvez se olharmos para os nossos tempos atuais, se você não vive pela fé, você vive pelo quê? Eu já venho falando isso em alguns momentos, né? Os irmãos percebam que a nossa liturgia de culto, ela é recheada de texto bíblico, oração e cântico. E os irmãos vão perceber que os cânticos que nós selecionamos e a maneira que trabalhamos o nosso culto não é uma maneira emocional, o que não significa que não possa brotar emoção no seu coração, mas que significa que nós não forçaremos a isso. Por quê? Porque nós não somos, não seremos como uma igreja que diz, Deus está aqui porque eu estou sentindo. Não, cristianismo não se trata de sentimento, se trata de fé. Deus está aqui porque eu creio. Eu creio. Em nenhum lugar da Bíblia nunca mandou você sentir se Deus está ali ou não. Disse para você crer. Você crê de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, que o seu Senhor se faz presente quando publicamente você se reúne para adorá-lo. Então desfrute da presença dele com os irmãos. Continuando aqui. O apóstolo Paulo também trata do mesmo tema. Por exemplo, Romanos 2:28. Porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e a circuncisão é o que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Por isso, aqueles que estão acusando a igreja de Esmirna naquela época, se afirmam judeus, mas não são.
Porque os verdadeiros filhos de Deus são os filhos pela fé de Abraão. Qual é o problema então dessa turma, desse grupo? Ora, continuam vivendo, se declaram judeus e não são. Esse grupo continua vivendo a partir da antiga aliança, a partir das suas obras, a partir do que ele pode e consegue realizar. E veja que a nova aliança, então, e o que nós vamos celebrar daqui a pouco aqui, a nova aliança, uma aliança que ela aboliu a necessidade de sangue, porque a derradeira, verdadeira, exclusiva e suficiente aliança foi feita com sangue precioso do Filho de Deus. A partir disso não há mais necessidade, então, de sangue. A nova aliança, ela não envolve mais na sua prática, ou na sua comemoração, sangue. Porque o sangue de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, a sua carne dilacerada, é suficiente para cobrir multidão de pecados. Multidão de pecados. Nós temos, então, os dois grandes sacramentos da fé cristã, substituídos, sem necessidade agora de sangue. A Páscoa foi substituída pela ceia do Senhor. Então, nós não comemos a Páscoa como os judeus comemoram a Páscoa. Sim, podemos afirmar que a nossa Páscoa é o próprio Jesus Cristo, mas é algo completamente diferente da tradição judaica. Não tem absolutamente nada a ver com a tradição judaica. O perfeito e o verdadeiro sacrifício feito na cruz, aonde ele vai instituir uma nova sombra. Tudo que tem no Antigo Testamento, que aponta para Cristo, é uma sombra da cruz e do que o Filho de Deus iria fazer, que se concretiza na personificação dessa sombra. Essa sombra se revela, é o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tendo feito o seu sacrifício, ou na verdade ali na última ceia, preparando os seus discípulos para o seu último sacrifício, ele rompe com a necessidade dos rituais judaicos. Irmãos, é por isso que nós não temos uma menorá no nosso ambiente de culto, nós temos uma cruz. É por isso que nós não temos estrela de Davi. É por isso que nós não festejamos as festas judaicas, da cultura judaica. É por isso que nós não trazemos símbolos judaicos para dentro do ambiente de culto cristão. Porque Deus trabalha a partir da nova aliança com o que é simples. E o que é simples? Um copo de vinho, um pedaço de pão e um lugar com pessoas junto. É só isso. Vocês conseguem perceber a simplicidade da fé cristã e da ceia cristã, sem necessidade de algo grandioso ou glamuroso? Nós temos a circuncisão, era uma outra marca da aliança, desses que se afirmam judeus e não são, que foi substituída pelo batismo. A mesma marca, mas agora sem sangue, marca do Filho pela fé. Ora, você nunca se perguntou por que a marca da velha aliança, da primeira aliança, era feita no órgão reprodutor masculino? Por que não era um pedacinho de orelha? Por que não foi um pedacinho do dedinho mindinho? Por que no órgão de reprodução? Porque num primeiro momento, essa aliança, ela geraria o que fosse necessário para a chegada do verdadeiro Filho de Deus, a partir de um povo escolhido com uma marca feita com sangue, a partir da reprodução. Só que em Cristo, agora é pela fé. Em Jesus Cristo, é pela fé. Porque a circuncisão é feita no coração e não mais em outra parte qualquer do corpo. Irmãos, infelizmente, muitos cristãos ainda carregam traços e pensamentos desses que se afirmam judeus e não são. Muitos cristãos, quando tentam se aproximar de Deus a partir das suas obras. Quando tentam se aproximar de Deus a partir do que realizam. Pense por um instante, enquanto eu bebo um pouquinho de água.
Se você tivesse apenas uma oportunidade de estar diante de Deus, uma oportunidade, o que você diria e o que você entregaria para Ele? Pense por um instante. Você quer que esse Deus sorria para você. Você quer que esse Deus esteja em seu favor. E você só tem uma oportunidade de estar com Ele. O que você entregaria para Ele? Se a sua primeira resposta não for o Cordeiro de Deus, talvez você não tenha entendido completamente ainda o Evangelho. Se a sua primeira resposta não for o Cordeiro, é porque você ainda não entendeu que o único sacrifício que traz alegria para o coração do Pai é o Filho dele entregue no seu lugar. Absolutamente mais nada. Não é o seu trabalho, não é a sua família, não é o seu carro, o seu emprego. É do tipo, Senhor, aqui eu entrego. Né? E a gente tem tantas e tantas comunidades que pregam esse tipo de bobagem. Né? Surpreenda Deus ou faça com que Deus esteja a seu favor entregando coisas para Ele. Enquanto que o cristianismo, puro e simples, ele vai dizer o seguinte: sempre que você se colocar diante de Deus, a sua primeira oferta é Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, que morreu em meu lugar e ressuscitou para que eu tivesse acesso. Ué, mas e o resto? Se Cristo já é tudo, o resto já não é nada. E aí você pode, como os irmãos de Esmirna, desapegado das coisas desse mundo, ouvir do próprio Senhor: olha, as coisas vão piorar. Vocês acharam que eu ia dizer outra coisa? As coisas vão piorar. É isso que ele disse. Irmãos, por conta disso, às vezes nós pensamos o seguinte, em relação ao nosso relacionamento com Deus. Existem quantos caminhos ou quantas possibilidades existem para estarmos diante de Deus? Existe 2 caminhos. Inclusive tem a parábola da porta larga e da porta estreita. Né? Então, existe um caminho para a perdição e um caminho para a salvação. Só que quando a gente entende o Evangelho, a gente percebe que, na verdade, existe um caminho para a salvação. E existem 2 caminhos para a perdição. Existem 2 maneiras de você seguir com a sua vida distante de Deus. 2 formas diferentes. A primeira forma é simplesmente não querendo saber de Deus. Simplesmente. E a segunda forma é se matando na vida para religiosamente agradar a Deus. Se tornando um fariseu. Se tornando como um judeu, que não é judeu de verdade. Porque não vive pela fé. Os que vivem pela religião, vivem fora da aliança e caminham no segundo caminho de se perder. Se perder dentro de casa. Olha para a parábola do filho pródigo. Que, aliás, a gente fala parábola do filho pródigo porque é vício de linguagem. Né? O Tim Keller, ele faz uma denúncia, o pastor Tim Keller, um pastor americano, ele faz uma denúncia exegética. Qual é a denúncia? A história é muito clara, ela fala de um pai generoso e gastão. O foco da história não são os 2 filhos, e para piorar, a gente só fica com o filho que saiu de casa. Como se o mais velho, como se o outro tivesse tudo bem. Mas a parábola fala de 2 filhos perdidos. Só que um não sabe. Um não sabe que está perdido. Um não tem consciência que está perdido. Disso se trata judeus e fariseus e religiosos hoje que tentam impor ao coração das pessoas qualquer coisa que não seja Cristo, morto e ressurreto. Disso se trata. Uma vida construída a partir de uma religiosidade morta e que mata. E que mata. Tem uma história muito interessante. Inclusive, vocês podem jogar Tim Keller no YouTube, tem muita coisa boa. Tem uma palestra dele que ele deu na CEPAL, eu não lembro agora o ano, mas o tradutor
ele era um presbítero, numa igreja presbiteriana. Não lembro o nome do tradutor agora, mas um cara muito bom. Tradução, uma das melhores traduções que eu já vi. E esse tradutor, depois da conferência da CEPAL, depois de parece que 3 ou 5 dias, né, com o Tim Keller na conferência, esse tradutor, quando ele volta, que é esse presbítero, né, quando ele volta para a igreja dele no domingo, ele desesperadamente pede para o pastor batizar ele de novo. Ele é presbítero. Ele pede para o pastor batizar isso de novo. E assim, irmãos, não existe isso, tá? Rebatismo não existe. O sacramento é claro. Se foi feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito, pelo elemento água, está batizado. O que vai haver, talvez, é uma necessidade de certos consertos na vida, né? Mas o homem ficou tão impactado por ouvir o Evangelho que ele pediu para ser batizado de novo. E é muito interessante que o Tim Keller ele vai dizer o seguinte, que isso acontece muito quando se prega o Evangelho. Isso acontece muito. O quê? Pessoas que viveram a vida inteira na igreja, de repente ouvem o Evangelho e falam assim, eu passei 30 anos da minha vida na minha igreja e eu nunca ouvi isso. E é isso que pulsou meu coração. Será que eu era crente? Provavelmente você era só um religioso. Provavelmente. E você está começando a se converter agora. Ser religioso não é ser convertido. Frequentar igreja, dar dízimos e ofertas, ser batizado e até participar da ceia, num primeiro momento não significa coisa alguma se não houver um abandono completo de toda a sua vida, de todas as suas obras, de toda coisa boa. Alguém poderia dizer, mas pastor, você não devia estar falando abandonar as coisas ruins? Lógico. Lógico, mas tem uma outra frase do Tim Keller que, se não for bem explicada, cria muito problema, mas é verdadeira. As suas boas obras te afastam muito mais de Deus do que os seus pecados. Porque quando você comete algum pecado, você tenta compensar ele fazendo alguma coisa boa. Entenderam a equação? O cristão é aquele que, quando peca, no segundo seguinte em que lhe cai a percepção do pecado, e já saiba que inclusive é o próprio Espírito Santo que faz isso, no segundo seguinte, ele não se afasta da cruz tentando compensar fazendo alguma coisinha, mas ele desesperadamente se coloca de joelhos dizendo, me perdoa porque eu pequei. Irmãos, não se enganem, todo esse sermão é preparação para o que nós vamos ter aqui. É preparação para o que nós vamos ter aqui. De propósito, eu não avisei durante a semana que ia ter ceia. Porque eu não queria ninguém religiosamente pensando, esse domingo vai ter ceia, não vou pecar, não vou pecar, não vou pecar. Não vou pecar porque vai ter ceia e eu quero participar da ceia, já tem 6 meses que não tem ceia. Eu não avisei de propósito. Porque se há um motivo de arrependimento, de tomada de ceia, é a lembrança do Evangelho na sua vida e a aceitação de que você é um miserável pecador necessitado da graça e que nada que você possa fazer, nem viver uma semana tentando não pecar, serve para alguma coisa. A única coisa, o único sacrifício que agrada o coração de Deus é o Filho dele. E o tomar da ceia é um anúncio público de que você se encontra escondido no Filho dele. Protegido no Filho dele, não sendo mais você, mas sendo ele. Irmãos, essa era então a realidade de Esmirna. Jesus não faz promessa de que vai melhorar, de que as coisas vão se resolver, muito pelo contrário. Jesus anuncia mais sofrimento. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Então a vida cristã, meus irmãos, ela é marcada por incertezas. A vida cristã é marcada por definição. A vida não religiosa ou farisaica é que é uma vida marcada por uma tentativa de controle sobre tudo e sobre todos. E a vida cristã é uma vida que você vive todos os dias sabendo que o seu futuro eterno está garantido no Senhor e que você vive a cada dia com o Senhor sabendo que você pode de uma hora para outra simplesmente perder tudo. E você diz o seguinte, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito, louvado seja o nome do Senhor.
a vida cristã é marcada por convicção de tribulações, eles sofreriam ainda mais. O texto fala sobre tribulação de 10 dias. Irmãos, existe discussão aqui nos comentadores sobre 10 dias aqui. Tá? Alguns vão entender, porque o Apocalipse ele é recheado de símbolos, então muito dificilmente seria literalmente 10 dias. Ou, por exemplo, alguns vão dizer que se passaram 10 imperadores e que significava isso. Ainda assim seria muito literal para um livro muito simbólico. O que a gente deve entender aqui, nesse número redondo, é o seguinte: era uma tribulação limitada. Limitada. Havia um limite. Né? Talvez uma lembrança, inclusive, de 1 Coríntios, quando diz que o Senhor não permitiria nenhuma tentação maior do que você pudesse suportar, mas Ele viria com escape para você. Mas é uma tribulação limitada, mas extremamente severa, terrível. Seja fiel até a morte, eu lhe daria a coroa da vida. Aqui, a alusão à coroa da vida, meus irmãos, é aquela coroa, não é aquela coroa de reinado. Não é coroa de reinado. É a coroa de vitória. Lembra dos jogos gregos, que eles colocavam aquela coroa que vinha assim atrás, dourada? É aquilo ali. É a mesma coroa que, por exemplo, o apóstolo Paulo vai falar sobre correr e se preparar. Todo atleta a tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, uma incorruptível. Mas para quem? Somente para os mártires? Somente para aqueles que morrerem pelo Evangelho? Não. Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. É a todos. A todos. Então percebam que todas as bênçãos finais de todas as 7 igrejas, na verdade, todas elas estão falando da mesma coisa, só que por causa do contexto da cidade, do contexto da história da igreja local, é dito de uma maneira diferente. Mas no final é o seguinte: vocês vão ser provados, alguns mais, outros menos, alguns por um tempo maior, alguns por um tempo menor, mas no fim, aqueles que perseverarem receberão a coroa da vida. E o ponto é o seguinte, eu acho muito legal, muito interessante, quando o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios sobre os atletas, eles estão atrás do que é corruptível, nós, porém, do que é incorruptível, do que não será perdido. O que o apóstolo está dizendo aqui é que o cristão, de fato, é um ser que quando a pessoa ela deseja riqueza, me fugiu o termo aqui. Não, avarento é um negócio bem ruim, eu quero um negócio legal, bom, ou mais ou menos. Ambicioso. O cristão é de fato ambicioso, porque ele passa toda a sua vida terrena num preparo constante, suportando o que for necessário suportar por amor a Cristo, porque o que ele almeja, nem ladrão leva, nem traça come, nem ferrugem destrói. Enquanto outros estão se matando, perdendo cabeça, pelo que é corruptível. O cristão, ele se concentra no alvo, na eternidade com o Senhor Jesus Cristo. 2 grandes questões aqui nascem nesse cenário. Primeiro, por que Jesus deixa a sua igreja sofrer? Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele está no controle da situação, como é possível isso? Bom, o motivo não é apresentado no texto. E assim como Jó morreu sem saber que houve uma reunião no céu entre Deus e o diabo. Jó não soube de nada. Da mesma maneira, a igreja do Senhor e cada um de nós estamos passando ou passaremos por questões que nós não sabemos o motivo, não sabemos o porquê de tudo isso acontecer. Só que são em momentos assim que a gente olha para 2 Coríntios, capítulo 4, e lê o seguinte, verso 8: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para também que a sua vida se manifeste
em nosso corpo. Segunda grande questão do texto. Como podemos demonstrar fidelidade num contexto de sofrimento? Tenho duas respostas para isso. Primeiro, é possível superar toda tribulação e oposição, toda calúnia e afronta, todo desprezo e dor, quando encontramos sentido maior na relação de afeto e ternura com o Deus que servimos. Traduzindo, quando de fato eu me encontro satisfeito e feliz no Senhor, é a alegria do Senhor que é a nossa força, é esse prazer de estar nele, com ele e com os dele, que nos dá força, que nos faz suportarmos a tribulação, suportarmos a tristeza. Mas aí volta novamente a pergunta que deve ser feita. Você está satisfeito em Deus? Ou continua procurando satisfação fora dele? A gente tem que lembrar então, como eu disse, de Policarpo, que foi queimado em praça pública no dia 23 de fevereiro de 155 depois de Cristo. Era um sábado. Policarpo foi levado diante do procônsul romano e lhe disse, o procônsul disse para ele, amaldiçoa a Cristo e lhe põe em liberdade. E ele respondeu, por 86 anos tenho servido a ele, e ele não tem me feito senão o bem. Como posso amaldiçoar meu rei e salvador? Como o procônsul insistisse, Policarpo afirmou, como você está fazendo de conta que não sabe quem eu sou, quero lhe declarar abertamente, sou cristão. Sou cristão. É tendo esse prazer em Cristo, esse prazer em Jesus, que diante da adversidade, ou diante até mesmo da tentação, você olhando para si mesmo, se lembrando do Evangelho, declarar pública e audivelmente, se for necessário, eu sou um cristão, por que eu estou pensando dessa maneira? Eu sou um cristão, por que eu estou sendo levado a esse tipo de ação? Eu sou cristão. O procônsul retrucou, tenho alguns animais ferozes aos quais o entregarei, a menos que mude sua atitude. Depois concluiu, como você demonstra não ter medo dos animais, serás consumido pelo fogo. E Policarpo lhe respondeu, tu me ameaças com o fogo que queima uma hora e depois se apaga. Porém, você é ignorante com respeito ao fogo do juízo vindouro e do castigo eterno reservado para os maus. Então, por que demoras? Faça logo o que desejas. Pouco tempo depois, as pessoas trouxeram lenha e ele foi queimado vivo. Segunda resposta para a pergunta, como podemos demonstrar fidelidade num contexto de sofrimento? Lembrando que ninguém é pobre quando Deus o declara rico. Jesus faz a afirmação no tempo presente. Você pensa que é pobre. Sim, você é pobre, sim. Mas o Senhor que morreu e ressuscitou, que é o Alfa e o Ômega, declara, você é rico nele. Portanto, aguente firme. Aguente firme. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Lembrando que essa segunda morte ela aparece depois lá em Apocalipse 20, verso 6, 20, verso 14. Que essa segunda morte tem a ver com o lago de fogo eterno. Que essa segunda morte tem a ver com a punição eterna pelos seus crimes feitos contra Deus. No entanto, o vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. No meio de toda essa oposição, calúnia e pobreza, Jesus dá dois conselhos para Esmirna e para a gente. Primeiro, haja o que houver, não tenha medo. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Coloque isso no seu coração, não tenha medo. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Não pense em tirar a vida
não pense em divórcio, não pense em abandonar emprego ou família, não pense em abandonar a fé, não pense em abandonar a igreja, mas fique com o que Jesus falou, não tenha medo. Isso se trata de uma capacidade de resiliência, de não temer e seguir firme, algo que só pode vir do próprio Jesus para a gente. Quando você sentir medo, se lembre dele pessoalmente dizendo para João, diga para a minha igreja, não tenha medo. Segundo, aconteça o que acontecer, mantenha-se firme na fé. Seja fiel até a morte. Não pare no meio do caminho, não desista, porque existe uma coroa no fim. Aquele que cruzar a linha de chegada com fidelidade vai ganhar um presente eterno. Então entenda que o que conta de verdade não é como você começa. O que conta não é nem como você está. Eu tenho um grande amigo que ele sempre diz que o dia de arrependimento tem um nome, se chama hoje. Sempre é hoje. Nunca é amanhã e nunca foi ontem. Dia de arrependimento sempre é hoje. Não importa como você começou a fé, não importa se você começou de forma religiosa, não importa se você já falou besteira para os outros por não entender bem a Bíblia, né? Não importa. O que importa é o que você vai fazer daqui para frente e como você vai terminar. Porque se você cruzar a linha de chegada sendo fiel, a coroa da vida eterna será sua. Vamos fechar nossos olhos? Ter um momento de silêncio. Peço aos irmãos que fechem os olhos.